Bom, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Ótimo. A gente escolheu um caso, né, da nossa região do Rio Grande do Norte. Aqui é um pequeno mapa, né, explanando as nossas regiões de saúde, certo? E eu vou começar logo apresentando o caso, são vários dias de internação, então a gente vai correr um pouquinho com o tempo, tá bom? Essa mulher era casada em primeira gestação tópica, gemelar, 39 anos, operadora de caixa, sem históricos de gestações anteriores, relatava cansaço antes de engravidar e que piorou esse cansaço após a gestação. Iniciou seu acompanhamento pré-natal na estratégia de saúde da família com 12 semanas de gesta. No seu histórico pré-natal, eu coloquei aqui algumas informações, certo? Que foi iniciada a primeira consulta em uma unidade do município, no qual ela já estava fazendo uso de metildopa e ácido fólico. Deu continuidade no pré-natal em uma outra estratégia, não nessa que ela iniciou, né? E nessa estratégia ela realizou 4 consultas, e concomitante com as consultas do atendimento especializado do pré-natal de alto risco, totalizando assim 12 consultas. Os fatores de riscos detectados nesses atendimentos foram cardiopatia, porém não descreve qual, tá? Só lembrando que esse caso que a gente trouxe foi a partir da investigação do óbito, né, da equipe de investigação do óbito no papel de doutora Maria do Carmo. Ela nos trouxe esse caso e a gente resolveu abordar ele aqui, tá? Nos fatores de riscos detectados nessa mulher, descrevia cardiopatia, mas não descrevia qual, infecção urinária, hipertensão, dispneia, que continuou em uso dos mesmos medicamentos, né, que eu citei acima, a metildopa e o ácido fólico com suplementação. Os exames pré-natais estavam dentro do esperado. Tem registro de pneumonia durante a gestação, porém não tem histórico de tratamento dessa pneumonia relatado lá na investigação. O cartão vacinal dela estava em dias e tem histórico de 3 ecocardiogramas também anteriores, e inclusive um eco realizado 6 meses antes do início abrupto dos sinais, que foi no primeiro dia de sintoma e internamento, certo? O início dos sintomas foi no dia 14 do 11, relatando queixas de desconforto respiratório. No dia 16, ela deu entrada na urgência do hospital de referência da região, na cidade, com dispneia e queda da saturação. Segundo o registro, lá na investigação, descreve que ela ficou toda roxa após comer açaí. Acredito eu que foi quando ela deu entrada na urgência, né? Relata ter interrompido o uso de metildopa por conta própria, sendo transferido para a maternidade de referência no município após avaliação, encaminhada para a UTI às 3h27 da manhã. A hipótese diagnóstica do médico, né, que a atendeu foi cardiopatia, edema agudo de pulmão, gestação em curso e diabetes. Na admissão, a idade gestacional era de 24 semanas e 4 dias, com Glasgow de 15, frequência respiratória de 60, frequência cardíaca de 144, saturando entre 70 e 79, por catéter de O2 de 5 litros por minuto. A ausculta cardíaca com sopro policistólico audível, segundo o profissional que a examinou, estertores subcrepitantes em ambos os pulmões, BCF do primeiro bebê 184 batimentos por minuto e do segundo bebê 170 batimentos por minuto, com altura uterina de 29 centímetros. Colocada em máscara de Venturi, ficou saturando 90%, frequência respiratória foi para 28, o HGT dela 145, frequência cardíaca de 189. A PA 140 por 70, dispneia classificada com 3 cruzes para 4 cruzes. Os cuidados, né, a conduta foi cuidados intensivos, monitorização contínua e oxigenoterapia. Foi realizado o teste rato para COVID, que deu negativo, RT-PCR, né,
IgG Covid deu negativo e IgM Covid deu positivo. Foi solicitado raio-x e TC de tórax. A Camila. paciente... Oi? Pode falar, que eu não estou vendo, estou com a tela cheia. Se você puder voltar ao slide anterior, eu queria só aproveitar para a gente falar de algumas coisas, né? Pode tá. Ficar à vontade. A primeira coisa que eu acho que a gente podia falar é assim, ó, a situação onde é mais fácil a gente não fazer hipótese de Covid é quando a gente tem um paciente cardiopata, tá? Quando a gente olha os hospitais que atendem cardiopatia, e aí a gente fala aqui, por exemplo, se a gente pensar aqui em São Paulo, né, o INCOR, o HCOR, o Dante Pazanese, sempre fica uma preocupação muito grande, porque o que atrapalha na suspeita diagnóstica de Covid é o fato de que a paciente tem dispneia, e a dispneia, ela é da cardiopatia. Então, uma coisa, mesmo a gente aqui com gestante, a gente faz muito pré-natal de gestante cardiopata, nós tivemos que tomar uma decisão difícil, que é assim, cardiopata chegou falando de dispneia, testa Covid, né? Porque não dá para a gente ver. A outra coisa que chama atenção é que ela já chega numa situação bastante grave, né? E ela pode estar com os dois juntos, ela pode estar com edema agudo e pode estar com Covid também, porque Covid também dá miocardiopatia. E aí ela já chega com uma frequência respiratória bem alta, de 60, né, muito alta mesmo, e a frequência cardíaca dela também muito alta, e mostrar que a saturação super baixa, e mostrar que a gente já olha sinais aqui, né, esse batimentos cardíacos fetais de 184, 170, ataque cardíaco é o primeiro sinal que a gente tem de sofrimento fetal. Tá? Que pode estar relacionada a essa saturação baixa. Então, são algumas coisas, só para a gente não perder o caso, né, e aproveitar para a gente ir discutindo isso. E outra coisa interessante também, se o Zaconeta quiser comentar um pouco, eu acho que é em relação ao teste, né, porque a gente vê ali que fez vários testes, né, e aí como é que a gente interpreta tudo isso, dessas diferenças? Mas na frente ela também fez SWAB como outra alternativa de teste. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Essa paciente, nesse horário que ela chegou na maternidade, 3 horas da manhã, chegou na madrugada, interessante em relação a esses testes, os 2 testes que deram negativo foi o teste rápido, deu negativo, e o SWAB deu negativo, só deu positivo na quimiluminescência. É interessante, o diagnóstico foi a posteriori, no dia seguinte. Outra coisa que é interessante, que eu achei dessa paciente, é que ela tem esse histórico de cardiopatia não diagnosticada, que nós não sabemos, na realidade, e o ecocardiograma dela, ela tem uma fração de ejeção sistólica de 34%. Então, ela tem uma cardiopatia ou causada pelo Covid, ou ela já cardiopatia de uma gravidade grande, não é? Que a gente vê sempre isso aí. Ok. Então, posso continuar? Primeiro eu queria pedir para que todas as pessoas que estão nos ouvindo se sintam à vontade para se manifestar, principalmente as pessoas que atendem na atenção primária. A intenção não é apenas discutir este caso, mas a partir deste caso poder fazer reflexões que sirvam para todos os casos e dessa maneira diminuir a mortalidade. Sobre o que a professora Rosana me pediu para opinar, assim, primeiro, acho que temos que lembrar que, mesmo que a paciente tenha uma doença de base, no meio de uma pandemia, tem que pensar em Covid. E segundo, a segunda coisa que tem que pensar é que, mesmo no meio de uma pandemia, frente a uma dispneia aguda súbita, tem que pensar em TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, são coisas que o obstetra não pode deixar de pensar, né? Que tem que pensar sempre. Sobre os testes diagnósticos, acho que vocês vão evoluir o tema um pouquinho à frente, mas é importante ter em mente que existe um momento de melhor desempenho de cada teste. Né? Que o RT-PCR, ele tem melhor desempenho entre o 3º e o 7º dia. E antes e depois, esse teste pode dar um falso positivo.
E outra coisa muito importante é a qualidade da técnica de coleta, porque se ele for colhido de maneira inadequada, se ele não for feito de fato, colocando ele ao longo de todo o nariz até chegar à nossa faringe, pode dar um resultado falso negativo. Obrigado. Vamos lá, Camila. Vou prosseguir. A paciente, no dia 16/11, foi avaliada por um obstetra e anestesiologista, né, de plantão, e indicado cesariana, encaminhada para o CRO em cadeira de rodas, às 11h10, RN1 vivo, e às 11h12, RN2 vivo. Eles tiveram intercorrências, segundo os registros, porém foram encaminhados para UTI neonatal vivos, certo? Término das cirurgias 1h40, sendo encaminhada para a UTI com acesso central e entubada. Às 15 horas, no registro da enfermagem, descreve que essa mulher apresentou gastro. Né? Início de antibiótico, terapia, foi ceftriaxona de 12 em 12 horas. Os exames dela nesse dia, que é o primeiro dia de internação, as hemácias 4,07, hematócrito 10,9, leuco de 20.700, plaquetas de 321.000, glicose de 107, ureia de 13,2, creatinina de 0,5, potássio sérico de 4, cálcio ionizado de 1,28, sódio sérico de 136, proteínas totais 6,1, TGP de 17, TGO de 27, TR para COVID, aqueles mesmos testes, e colheu também SUAP para COVID. Essa é a prescrição, né, da paciente do primeiro dia, em uso de fentanil, tridil, o esquema antibiótico, o qual eu já falei, né, em uso de propofol e midazolam para sedação, fazendo uso de enalapril, fez também uso de espirolactona, hidrocortisona, né, bromoprida, nauzedron, tem se necessário, dipirona, caso febre, né, e a monitorização e a fisioterapia respiratória e motora. No dia 17, na descrição do plantonista, gravíssimo, sem melhora, sedada, Hansen de 6, ventilação mecânica, a FO2 40%, a PIP de 8, os locos fisiológicos presentes, em uso de cefepime no D1. Ausculta, né, ruídos em 2 tempos, BCFs constam sem sopros, né, diferente do primeiro registro, PA de 100/50, frequência cardíaca de 102, continua em ventilação mecânica, saturando 95%, a frequência respiratória de 24 e uma temperatura de 38,7. Abdômen cirúrgico, flácido e útero contraído. Feito um concentrado de hemácias e paracetamol intercalado com dipirona, solicitado eco neste dia, do dia 17. Os exames dela nesse dia, as hemácias estavam em 3,27, hemoglobina de 9, hematócrito de 29,6, leuco de 24.200, neutrófilos de 21.780, plaquetas de 283.000, ureia de 36, creatinina de 0,8, bilirrubina total de 0,3, potássio sérico 4,6, cálcio ionizado de 1,26, sódio sérico de 139, LDH de 576, CK de 219,8, albumina de 12,6, TGP de 37, TGO de 61 e PCR de 117,74. Foi realizado Clexane subcutâneo nesse dia. Esse aqui é um recorte do laudo do ecocardiograma do médico que realizou no plantão, né, lá no hospital, onde ele interroga a miocardiopatia periparto aqui, e a conclusão descreve como ventrículo esquerdo com dimensão normal, ventrículo esquerdo com disfunção sistólica e diastólica moderada, e ventrículo direito com função sistólica preservada. No dia 18/11, o infectologista dá um novo parecer, onde associou a vancomicina para a cobertura gram-positiva
né, em D1, vancomicina e solicitado culturas. Nesse dia também foi suspenso o Clexane. Os exames dela, hemácias 3,38, hemoglobina de 9,6, leuco de 20.500, neutrófilos 16.605, plaquetas de 273.000, ureia de 89,4, creatinina de 1,5, potássio sérico de 3,5, sódio sérico de 141, proteínas totais de 4,9, TGP de 29, TGO de 26, PCR de 103,33. No dia 19, o fisioterapeuta descreve a apresentação de secreção sanguinolenta no tubo e secreção purulenta e fétida em vias aéreas, relatando que ela está hipersecretiva. Nesse dia também foi retornada a administração de Clexane uma vez ao dia, e ela se encontra em uso de cefepime e vancomicina neste dia. Os exames do dia 19, as hemácias de 3,47, hemoglobina de 9,8, leuco 16.500, neutrófilos de 13.860, plaquetas de 293.000, glicemia de 99, ureia de 115,7, creatinina de 1,2, potássio sérico de 3,5, cálcio ionizado 1,23, sódio sérico de 147, TGO de 16. No dia 20, a temperatura dela encontra-se em 38,9, a frequência respiratória de 16, saturando em torno de 98, frequência cardíaca de 119, PA de 150 por 60, apresentou hipoglicemia, 50 miligramas por decilitro, feito glicose conforme prescrição. Apresenta edema em face, descreve o profissional. Diurese nas 24 horas de 1.300 ml, no balanço hídrico de 607 nas 24 horas. Foi suspenso o uso do cefepime e do Clexane nesse dia, e iniciado o meropenem de 1 grama de 8 em 8 horas. Os exames do dia 20, as hemácias 3,55, hemoglobina de 10, o leuco de 14.000, as plaquetas de 291.000, glicemia de 59, ureia de 82, creatinina de 0,9, potássio sérico de 3,9 e sódio sérico de 152. No dia 21, a hipótese diagnóstica é insuficiência cardíaca, sepse pulmonar com Hansen de 5, febre intermitente, a temperatura em 39,1, a frequência cardíaca em 122, a PA de 117 por 65, ação da nasogástrico aberta, drenando resíduo verde escuro, com sonda vesical de demora para diurese. Em uso de meropenem e vancomicina, e fez uso de cefepime até o dia 20, né? A conduta, acompanhamento com antibiótico, desmame de ventilação mecânica e solicitado gasometria. Às 11h13 do dia 21, a paciente tem nos registros que apresentou hipóxia, apresentou PCR por hipóxia, né? Iniciando RCP, após 5 minutos revertida, a PCR com taquicardia supraventricular. Foi feita a amiodarona para reverter a taquicardia. Nesse dia também foi retirado o aparelho odontológico pelo dentista no plantão. Os exames dela desse dia, as hemácias 3,33, hemoglobina de 9,3, o leuco de 13.000, neutrófilos de 11.180, plaquetas de 283.000, a ureia de 66,2, a creatinina de 0,5, potássio sério de 3,8 e sódio sérico de 144, PCR de 47. No dia 22, a FO2 é um achado único dos achados nos dias de internamento, que essa FO2 estava 100%, sem evacuações, temperatura dela sempre alta, 37,8, frequência respiratória de 25, saturando 98, frequência cardíaca de 110, PA de 110 por 50, e teve uma outra PCR revertida em 5 minutos, evoluindo com o pulmão de Sara, segundo o profissional, evoluiu. A gasometria apresentou hipossaturação. Exames desse dia, do dia 22,
hemácias de 3, hemoglobina de 8,5, leuco de 14.900, neutrófilos de 12.814, as plaquetas de 312.000, glicose de 77, ureia de 63,3, creatinina de 0,8, potássio sérico 3,8, sódio sérico 198, cálcio ionizado de 1,26, TGO de 69, TGP de 37, PCR de 174,04, RT-PCR para COVID, novamente aparece aqui, não reagente. Na prescrição desse dia, tem realizado hidrocortisona, adrenalina para reversão da PCR, foi realizada nebulização, né, com atrovente, como vocês veem aí, atrovente Berotec, foi suplementado magnésio, foi realizado tridil e também realizado bicarbonato de sódio. Dia 23/11, a temperatura 37,8, frequência respiratória de 25, saturação de 98 e a frequência cardíaca de 108, a PA de 140/60. A diurese nas 24 horas foi de 4.025 ml e o balanço hídrico de 1.592 nas 24 horas. Foi feita hidralazina de 6 em 6 horas, conforme prescrição. Exames do dia 23, as hemácias em 3, hemoglobina de 8,5, leuco de 14.900, neutrófilos de 12.780, plaquetas 324.000, glicose de 143, ureia de 77, creatinina de 0,7, potássio sérico 3,3, sódio sérico de 154, TGO de 37, TGP de 31, PCR de 178,90. No dia 24, o profissional descreve que ela está gravíssima, com FO2 80%, com febre intermitente, o RAS de 5, acesso venoso central com hidratação, mais sedação, mais tridio, a temperatura em 38,6, a frequência respiratória em 23, saturando 98, frequência cardíaca de 120 e a PA 200%. Edema em membros inferiores, aumentado a vazão do tridio, realizado 2 bolsas de concentrados de hemácias, realizado ECG e iniciado losartana com enalapril. A diurese nas 24 horas 1.000 ml e o balanço hídrico de 1.055. Os exames no dia 24, hemácias 2,90, hemoglobina 8,2, o leuco de 20.300, os neutrófilos de 14.616, as plaquetas de 302.000, ureia de 91 e creatinina 0,7. Potássio sérico 3,1, sódio sérico de 157, cálcio ionizado de 1,6 e PCR de 123,98. No dia 25, a temperatura consta com 37,8, frequência respiratória 22, saturando 98%, frequência cardíaca de 112 e PA de 170/80. Solicitado um novo parecer do infectologista. A diurese dela nas 24 horas foi 2.225 e o balanço hídrico de 1.223 nas 24 horas. Os exames, hemácias 4,40, hemoglobina de 12,4, o leuco de 30.200, plaquetas de 237.000, neutrófilos de 25,066, ureia 82, creatinina de 0,4, potássio sérico de 3,2, sódio sérico de 159, cálcio ionizado 1,18, TGP de 37, tempo de protrombina em 23 segundos, tempo de tromboplastina parcial ativada 52,80 segundos, glicose de 122 e magnésio no soro de 2,3. No dia 26, a temperatura dela consta como 38,3, a frequência respiratória de 22, saturando 98%, frequência cardíaca de 102. A PA 150/70 e a sonda nasogástrica foi fechada para início de dieta de prova, apresentando hipertermia. No registro do infectologista, ele descreve que paciente mantendo febre hipertensa,
orientada a manter esquema de antibiótico e associar poli-D. Se em 2 dias se manter febre, concluir meropenem e associar fluconazol. Os exames dela nesse dia 26, as hemácias é 4,04, hemoglobina de 11,4, o leuco de 32.100, plaquetas de 203.000, glicose de 119, ureia de 107, creatinina de 0,7, potássio sérico 33, sódio sérico 160, TGP de 44 e TGO de 102. No dia 27... Acho que você resumir os exames falando só o que é mais importante na evolução. Tá, eu só coloquei realmente as alterações dos exames, tá? E a gente já está concluindo, já está nos 2 últimos dias. No dia 27, temperatura dela deu 38, a frequência respiratória 22, saturando 98 e a pH 150/70. O balanço hídrico de 1.300 nas 24 horas, aliás, a diurese, e o balanço hídrico de 878. Os exames hemácias de 4,04, hemoglobina de 11,4, o leuco 32.100. As plaquetas de 203.000, glicose de 119 e ureia de 107. Creatinina de 0,7, potássio sérico 3,3, sódio sérico de 160, TGP de 44 e TGO de 102. No dia 28, a hipótese diagnóstica, né, do plantonista, pós-operatório de cesárea, mais insuficiência cardíaca, mais sepse pulmonar. Ao exame, a temperatura 37, frequência respiratória de 15, saturando 98, frequência cardíaca de 62, APA de 100/60. Às 22h30, realizado troca do tubo por um 7,5 após avaliação do fisioterapeuta. Porém, não descreve o que foi visualizado para o motivo da troca, certo? Apresentou também diarreia. Feito reposição de KCL e o balanço hídrico dela, nas 12 horas, foi de 1.100 ml e o balanço hídrico de 2.021. Os exames desse dia 28, 3,85, hemoglobina 11,1, leuco de 38.500, plaquetas de 169.000, neutrófilos de 34,265, glicose de 172, ureia de 65,8, creatinina de 0,6, potássio sérico de 2,3, sódio sérico de 148 e cálcio ionizado de 1, TGP 47 e TGO 91. Na madrugada, né, para amanhecer o dia 29, às 6h40, apresenta PCR, sendo realizada RCP por 10 minutos, com 4 ampolas de adrenalina e 4 ampolas de atropina. Esse é o registro da enfermagem. Já no registro médico, ele atestou o óbito às 6h39, né, e a equipe realizou o ECG logo em seguida. Esse foi todos os achados que a gente encontrou na investigação, tá certo, do óbito, embora tenha algumas divergências nos registros, como horário, como descrição, né, dos procedimentos, que a gente encontrou as descrições em alguns achados da enfermagem, outros achados médicos, e a gente foi tentando montar uma melhor forma para a apresentação, porque a gente só tinha a investigação e depois a gente conseguiu, com a maternidade, algumas informações extras quando a gente concluiu esses achados dos exames também, tá? O áudio tá desligado, Rosana. Eu queria pedir para você voltar à apresentação, que aí eu acho que a gente podia ir pontuando, né, algumas coisas na apresentação, acho que seria legal discutir. A primeira coisa que eu queria discutir um pouquinho, não sei se o doutor Manuel pode ajudar a gente também, né, no dia 16, acho que o primeiro ponto é o seguinte, ela fala lá no slide 4, tá? No slide 4, ela fala de um início dos sintomas, né, com desconforto respiratório, dispneia e saturação de O2. Então, uma coisa que eu queria sugerir acho que é no próximo, desculpa.
Aqui, doutora? Não, é no 4 mesmo. Deixa eu ver. No 4 ainda é o histórico do pré-natal. O próximo, no que está a admissão. Pronto, Isso. aqui é a admissão. Né? Ela fala início dos sintomas aqui no dia 14, né? Relatando uma queixa de desconforto respiratório. Então, primeira dificuldade que a gente tem de realmente saber o início de sintomas, principalmente para quem é cardiopata. Então, acho que é uma coisa legal para a gente apontar e lembrar que tudo no COVID é relacionado à data do início dos sintomas. Então, a complicação que a gente espera é relacionada a isso, o teste que a gente faz é relacionado. Então, acho que é um ponto interessante para a gente ressaltar e para a gente lembrar que tudo aí para frente é legal quando a gente, até quando a gente vai discutir os casos, né, a gente dizer assim, ó, o paciente está assim no D tanto de sintomas, tá? Que ajuda a gente a organizar. Por quê? Na primeira onda, a gente via que grande parte da piora dos casos acontecia do 7º ao 10º dia. Tanto que a gente até salientava que todo mundo precisaria fazer os contatos telefônicos, principalmente do 7º ao 10º dia. Não sei se vocês observaram isso, mas aqui em São Paulo a gente está observando que parece que aqui agora a gente está com muito caso da variante P1, né? Então a gente tem observado que parece que a piora dos casos é um pouco mais tardia, por volta do 10º ao 13º dia. Então, acho que isso é interessante para a gente ter isso no radar, pensando na vigilância, né? Aí, no próximo slide, eu queria fazer uma pergunta, assim, qual foi o motivo de ter sido indicado o parto? Não descreve, doutora, não tem a descrição, só fala que os profissionais foram avaliar, na investigação a gente não tem, e nem nos registros dos prontuários, a gente não consegue descrever. E aí eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, porque assim, né, é uma gestação gemelar que tem uma idade gestacional de 24 semanas e 4, então toda vez que a gente indica um parto pensando no feto, a gente precisa analisar a viabilidade, né? A viabilidade é a idade gestacional onde mais de 50% dos recém-nascidos vão sobreviver. Então, este é um ponto. Então, nem sei se no hospital ele seria viável, ou seja, se teria uma chance maior do que 50% de sobreviver, né? E aí, um outro ponto para pensar é assim, a gente sabe que a indicação do parto, principalmente em alguém que já estava tão instável, né, que chegou aqui com uma frequência respiratória de 60, essa saturação tão baixa, pode comprometer mais ainda o quadro clínico materno. E ela oscila muito, né? Ela oscila, nos sinais dela, é bem oscilantes, todos os sinais dela. Rosana, eu acho que Manuel podia falar qual a razão da indicação da cesárea, né, Manuel? Vou falar agora, levantei a mãozinha aí. Beleza, Manuel, vamos lá. Olha, a indicação, essa paciente chegou de 3 horas da manhã. Foi colocada na UTI, foi discutido com a equipe da UTI, com a equipe de obstetra que estava de plantão, e a indicação foi materna. Era uma paciente muito grave, com uma dispneia muito grave, com saturando muito ruim, as gasometrias dela não ajudavam, entendeu? Embora ela tivesse os exames negativos para Covid, foi decidido, devido a essa história dessa cardiopatia que ela tinha, entendeu? Nós não sabíamos qual era, então foi decidido, juntamente com o médico da UTI, por uma indicação materna e não fetal. E, embora tenha sido prematuros extremos, eu acho que nasceram em torno de 600 a 700 gramas, as crianças sobreviveram bem, hoje estão no convívio da família. Mas, assim, a indicação basicamente foi materna, porque era uma paciente muito grave, taquidispneica, muito forte, e foi decidido pela manhã ainda, de 11 horas começou o procedimento. Ela já saiu, já foi entubada no procedimento já, e desceu para a UTI já com o tubo. Manuel, uma coisa que a gente viu, né, e que mudou um pouco na conduta nossa, foi essa indicação, de onde vem essa indicação materna, que os intensivistas insistem muito, né? Eles vêm dos trabalhos iniciais, não de Covid,
tá? Mas de trabalho com síndrome respiratória aguda grave, até com cardiopatia, onde o que as pessoas achavam? Que ao tirar o feto, você conseguia, porque se o volume abdominal aumenta muito, você empurra o diafragma para cima, e isso compromete a respiração. Mas isso, mesmo para as outras doenças, ele é mais claro quando a gente tem uma gestação acima de 30 semanas, tá? Com a gestação mas ela era gemelar, então a altura uterina podia ser maior, né? Mas uma coisa que a gente foi observando com o tempo, o COVID responde de uma forma diferente a isso. Por quê? Porque o problema maior do COVID não é só a restrição respiratória. O problema maior do COVID é a questão inflamatória. E quando a gente faz uma cesariana, a gente piora a questão inflamatória, né? E aí você vai falar assim, mas então como é que a gente tira esse aumento do volume abdominal? A gente prona a paciente, tá? A gente prona a paciente, que quando a gente prona a paciente, a gente tira esse volume abdominal. E aí você falou uma coisa que eu achei super importante, que eu acho que era outra pergunta que eu ia fazer para você, porque assim, para quem chegou com uma frequência respiratória de 60, né, eu achei os 5 litros de oxigênio ali bem pouco, né? Então, é bom a gente ver que ela acabou sendo entubada mesmo, já mostrando que não ia dar conta mesmo de ficar só com os 5 litros e com a máscara, né? Bem, você quer comentar? Fale. Bem, na realidade é o seguinte, realmente a gravidez foi indicada exatamente pensando dessa forma de, tirando a pressão intraabdominal, a gente melhorar a expansão pulmonar. Isso é um fato. Segundo, dos primeiros diagnósticos foi edema agudo de pulmão devido a uma insuficiência ventricular esquerda, que realmente ela tinha uma fração de ejeção pulmonar, uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 30%. Nós sabemos que fisiologicamente, numa gravidez normal, a gente aumenta o débito cardíaco em 30%. Se pensou dessa forma a priori, entendeu? E segundo, os exames foi em novembro. Os exames primeiro deram negativo, tanto um como no outro dia que chegou positivo para Covid. A gente sabe que no puerpério a evolução é mais ruim do que na gravidez em si, mas sempre ocorre aquela coisa de achar que interrompendo a gravidez nós vamos ter uma melhora. Mas a princípio se pensou muito na sobrecarga cardíaca que a gravidez estava causando. Nós não sabíamos que cardiopatia era essa, que ela tinha um histórico, não tinha diagnóstico e tinha realmente um edema agudo bem evidente. Manuel, a gente fez isso também aqui, viu? A gente começou aqui, então se a gente pegar os meses de abril e maio, a gente também resolvia as gestações pensando em melhorar essa parte respiratória, né? E a partir de junho do ano passado é que a gente parou de fazer. E aí, quando a gente compara, assim, os casos, depois que a gente parou de fazer, a gente teve... depois disso, a gente teve de gestante que a gente seguiu aqui, nosso número de casos em UTI é bem grande, a gente acompanhou 127 gestantes em UTI, né? E a gente teve... Dessas 127, a gente teve 9 mortes maternas, tá? Das 9 mortes maternas, 7 foram no período que a gente estava interrompendo, tá? Então, hoje a gente já não interrompe mais, e uma coisa que a gente ficou bem feliz que a gente avaliou essa semana, né? Hoje a gente tem uma UTI obstétrica, onde a gente tem o obstetra e o intensivista trabalhando junto, né? E dos 51 últimos casos de UTI, a gente teve uma morte materna só, o que dá 2% de óbito em UTI. Então, e da onde que nós tivemos essa ideia, que eu acho que é uma coisa legal para discutir com os anestesistas e intensivistas, que pode ajudar na hora da discussão da não resolução, né? Saiu um trabalho mostrando que quando a gente faz uma cirurgia em quem tem COVID, mesmo que seja só COVID positivo, você aumenta a morbimortalidade em 40%. Então, por conta disso é que a gente começou a pensar em não resolver, tá? Talvez isso ajude para discutir com os anestesistas na época.
Com certeza. Seria interessante, Rosana, eu gostaria desse seu trabalho, se você pudesse... Tá. Esse trabalho dos 40% não é meu, é um trabalho que eu compartilho com vocês, sim, tá? É um trabalho em cirurgia no geral, não é específico em obstetrícia. O nosso de obstetrícia, se Deus quiser, em breve eu compartilho com vocês também, tá? Mas esse é um geral. O Zaconeta tinha aberto para falar? Sim. Olha, nós temos mais ou menos 15 minutos pela frente, e assim, apesar destes casos de UTI eles serem muito, muito ricos e muito importantes, eu acho que nós temos 72 pessoas na plateia, e talvez alguns deles sejam da atenção primária. Então, acho que, para além do caso, eu acho que é importante a gente discutir coisas para a atenção primária, ou seja, como não chegar nesses casos, sabe? Então, uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, foi a repetição do PCR, né, várias vezes, e queria lembrar para os colegas da atenção primária os critérios de diagnóstico de Covid. Ou seja, no contexto desta pandemia, se você não tem métodos diagnósticos, paciente com síndrome gripal, e principalmente anosmia e ageusia, é Covid. Gestante com síndrome gripal, que teve contato próximo com um caso confirmado nos últimos 14 dias, é Covid. Gestante com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e achados tomográficos, é Covid. E o caso dessa paciente nossa, gestante com síndrome gripal, que tem qualquer teste diagnóstico positivo para Covid, ela tinha o IgM, é Covid. Então, não precisamos fazer mais exames para aceitar esse diagnóstico. Temos que aceitá-lo de maneira mais rápida para poder tomar as medidas adequadas. Alberto, só uma interrupção. À vontade, doutor Manuel. Na descrição, essa história de cardiopatia, eu acho que mexeu bem na anamnese dessa paciente, porque você veja, na admissão dela, foi feito, tem o relatório do colega que admitiu, ela negava febre, negava tosse, negava qualquer... E a doutora que internou colocou bem claro, nega tosse, febre ou outro sinal qualquer que sugira infecção pelo Covid. Ela coloca no dia do internamento dela. Ou seja, a gente não tinha uma síndrome gripal para, a princípio, pensar primeiro no Covid. Então, no início, o diagnóstico foi direcionado exatamente para essa cardiopatia interrogada que ela chegou. A princípio, não foi porque ela não tinha síndrome gripal. Isso, a queixa principal dela é só a dispneia, o desconforto respiratório. Tudo bem. Que já nos registros, é bem evidente desde antes da gestação. Ela deixa bem claro na ficha de admissão, a queixa era uma dispneia desde o início da gravidez e relata que sempre estava cansada. Agora, essa paciente, se você olhar direitinho o pré-natal dela, é uma paciente que ganhou pouco peso, que foi mal acompanhada, teve um ganho ponderal muito ruim. Provavelmente, essa paciente, o nível socioeconômico dela era muito baixo, a paciente vivia numa comunidade muito pobre. Então, assim, eu acredito que isso tudo venha a fez não pensar primeiro no diagnóstico Covid, porque não tinha um assim gripal instalado. Ótimo. Então, como queixa principal. Ótimo. Então, reforçamos isso para a atenção primária. Outra coisa que me chamou a atenção foi a retirada da enoxaparina. E aqui, especificamente, eu queria ver se a Rosana nos dizia a opinião dela, se nesses casos graves vocês mantêm a enoxaparina, a possibilidade de paciente puérpera, de paciente gestante. Talvez a Rosana possa nos dizer como vocês têm conduzido. Manuel, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é assim, nós aqui do HC também erramos com um paciente cardiopata que só tinha dispneia, tá? Então, para a gente, hoje, assim, se chegar uma cardiopata com dispneia, se chegar uma asmática com dispneia, ela é triada como positivo para COVID e vai para PCR, tá? Então, primeira coisa é dividir isso. Por quê? Porque a gente, no começo, pensava muito na síndrome gripal. E a gente viu que qualquer sintoma isolado de COVID pode dar COVID, né? A gente teve paciente que deu COVID positivo só com coriza. E a paciente ainda fala assim pra gente, mas eu tenho rinite. Aí você fala, tá, mas vamos testar.
né? Então, essa é a primeira coisa para dividir com vocês, porque eu acho que Então, hoje isso mudou para a gente. Então, a pessoa fala, sabe o que a gente começou a brincar aqui? Que a triagem tem que ser sem raciocínio clínico. Né? É assim, você tem coriza, diarreia, não sei o quê, dispneia, não sei o quê, a pessoa respondeu sim, vai para o Covid, tá? Então, isso a gente mudou com o tempo, porque a gente teve alguns furos de triagem de paciente e o que aconteceu? Bem parecido com isso. E teve paciente que só apresentou sintomas 3, 4 dias depois. E aí, se você está num quarto maior, com a paciente internada com outras pessoas, vira um inferno, né? Porque todo mundo vira contactante. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar, até como disse o Zaconeta, para atenção básica também, né? Para a gente estar mais atento para essa possibilidade. Para mim, também chamou a atenção a suspensão do Clexane, né? Porque, assim, e também chamou a atenção, que era outra pergunta que eu ia fazer, por que, na verdade, ela teve várias transfusões. Ela tem uma transfusão já logo depois da cesárea, não sei se sangrou muito na cesárea, se tem alguma informação dessa, né? E a suspensão desse Clexane, que ele foi dado no dia 17, né? E depois ele acabou sendo, suspendeu dia 18, dia 19 voltou, né? E aí eu queria saber um pouquinho o que aconteceu com isso para a gente poder falar. Eu não tenho, Rosana, esse dado para você, porque assim, foi a infectologista que suspendeu, juntamente com o médico da UTI. Suspendeu, acho que foi 2 dias do Clexane, da enoxaparina. Mas não tem dado do prontuário. Por que foi esse motivo? Se foi algum sangramento, que eu acredito que sim, entendeu? Mas não tem. Foi a infectologista que suspendeu com esses 2. Ela deu o parecer e suspendeu o Clexane. Esse motivo eu não tenho como responder a você. Porque nem assim. Tem prontuário, nem eu tenho evidência. Tá, é legal a gente lembrar que, assim, geralmente a gente entra com o Clexane, né, e a gente deixa o Clexane. A dose que a gente entra enquanto o paciente está internado é a dose profilática. Então, hoje já não tem evidência de que aquela dose intermediária que algumas pessoas querem fazer, né, de 1 miligrama por quilo de peso, a gente tem usado as doses, ou usa a dose terapêutica, para quem a gente está suspeitando de TEP, né, ou então a gente usa a dose profilática. Então, para a gente aqui, ela ficaria com a dose profilática, lembrando que o que pode ser motivo para suspender? Pico hipertensivo, plaquetopenia, né? Se a gente tivesse suspeita de algum sangramento, né? Situações a gente pode até suspender, mas não é o que a gente comumente encontra. Então, aqui, provavelmente, se não teve nenhuma dessas coisas, ela manteria esse Clexane. Né? Uma outra coisa que chama atenção para a gente, e o Zaconeta perguntou como é que a gente faz depois, né? Então, quando a gente dá alta, principalmente a casos graves, que foram para UTI ou que precisaram de oxigênio, se a pessoa tem alta como gestante, ela sai ainda com a enoxaparina profilática por 15 dias, e se ela tem alta como puérpera, a gente mantém o profilático por 42 dias, porque o momento de maior risco de ter um tromboembolismo é puerpério, não é gestação. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente colocar também, né? A gente vê que, assim, que ela teve algum comprometimento renal, né? Subindo um pouco ureia e creatinina, não chegou a subir em valores muito altos, mas chegou a subir. E às vezes, uma outra coisa para a gente chamar atenção para vocês também. Deixa eu ver que slide aqui que ela consegue colocar para a gente. No slide 10. Né? Tem um momento aqui, é o 10 do meu, mas eu acho que é um pouquinho mais para o seu. São os achados dos 14 dias, isso mesmo. Né? Às vezes começa a dissociar um pouco a creatinina da ureia. A gente começa a ver uma ureia boa e a creatinina mais alta. Nesses momentos, estou dividindo com vocês mais para a gente entender também o que acontece na UTI. Geralmente são situações onde a paciente está com balanço hídrico muito negativo, tá? Então, às vezes, o intensivista trabalha em relação a isso também.
Zaconeta, mais alguma coisa que você quer chamar a atenção? Rosana, eu queria falar, Rosana. Claro, diga. Pode falar, doutora Maria do Carmo, eu não tinha visto que você tinha levantado a mão. Rosana, porque o que eu acho importante a apresentação desse caso, que eu participei da investigação desse óbito materno, e na minha conclusão, eu acho que ela morreu realmente devido a essa cardiopatia e que Covid ficou lá na parte 2, isso na minha avaliação. Agora, o que chama mais atenção, que eu queria que realmente a unidade participasse, porque tem uma tendência muito grande, nós obstétricos aqui no Nordeste, de fazer a intervenção obstétrica sem estabilizar a paciente. Isso é uma coisa que eu venho chamando a atenção, sempre quando eu faço a investigação dos óbitos, estabilizar a paciente está em primeiro lugar. E não adianta botar a paciente na sala e operar sem ela estar estabilizada. Com certeza ela vai morrer. Não tem... Todos os casos de morte materna que eu investiguei, que não foi estabilizada a paciente para interromper a gravidez, ela foi ao óbito. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho discutido muito nas discussões das investigações dos óbitos maternos. E a outra coisa também, que eu chamo a atenção, a falta de integração do pré-natal. Essa paciente fez 12 consultas do pré-natal. Minha gente, com 29 semanas, 12 consultas de pré-natal. E sempre eu chamo a atenção qual é a qualidade do pré-natal que nós estamos fazendo, tanto na unidade básica como no alto risco. Ela teve consulta também lá no pré-natal de alto risco de referência. E não tem um exame dessa paciente. Ela perdeu peso, ela começou o pré-natal com 51,5 kg, terminou com 52,300 por 29 semanas, e ninguém chamou a atenção da perda de peso dessa paciente, né? Então, assim, além de avaliar a condição socioeconômica dessa mulher. Então, o município tem a obrigação de dar essa assistência social a essas pacientes que não têm em questão de vulnerabilidade social. Eu estou feliz aqui porque o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte está participando. Então, eu espero que o Conselho Estadual de Saúde realmente tome... ajude, não é, a melhorar a atenção básica no estado do Rio Grande do Norte. Estou vendo essa cobrança a Francinete Melo, que é a presidente da representante aqui do Conselho Estadual de Saúde. Então, assim, é isso que eu queria chamar a atenção. Estou feliz porque tem muita gente das unidades básicas participando de vários municípios do Rio Grande do Norte. Então, eu estou conseguindo quase que atingir o objetivo, que é atingir os 167 municípios do Rio Grande do Norte, para participar dessas reuniões, que é um aprendizado, e que nós sabemos que o Ministério está preocupado com a saúde da mulher, especificamente as nossas gestantes que estão morrendo de causas evitáveis. Era isso que eu tinha a falar, e muito obrigada, e estou feliz hoje. Doutora Maria do Carmo, a gente é que tem que agradecer, né? Isso que a senhora falou foi importantíssimo, né? Por quê? Porque, ultimamente, eu acho que a gente está perdendo um pouquinho em relação o paciente nosso número 1 é a mãe, né? E aí eu acho que a gente tem que focar mais nisso e essa importância de estabilizar. Essa importância de estabilizar, ela vem na eclâmpsia, ela vem na gestante com cardiopatia, ela vem em todas as outras situações. Né? Então, isso é importantíssimo. E um outro ponto importante, eu até fui revisar aqui quando a gente olha, né? Ela começou o pré-natal com 12 semanas. Então, a gente não tem atraso, né, no início do pré-natal. Só que de 12 semanas a 24 semanas, mesmo ela referindo uma possível cardiopatia, ela não tem um exame feito. Então, isso também atrapalha muito quando a gente chega, né, para o atendimento, que você não sabe se ela tem uma cardiopatia ou não. E uma outra coisa que chama atenção para a gente é a possibilidade, um paciente que não responde depois da intubação e que tem um antecedente de uma cardiopatia, que passou por um procedimento cirúrgico, né, eu não cheguei a ver se tinha algum resultado de dímero D, porque às vezes a gente não tem ele disponível, mas é a gente pensar numa possibilidade também
de um tromboembolismo pulmonar, né? Que poderia também ser um diagnóstico diferencial, e às vezes a gente tem esse aumento das câmaras cardíacas, aqui foi esquerdo, né? Mas a gente pode ter um aumento de pressão também, pulmonar, então acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade. O ideal, o exame ideal para ver TEP seria a gente pensar em uma angiotomo, mas com ecocardiografia a gente consegue fazer bastante coisa também. Então, acho que é interessante a gente olhar para isso também. Eu vi que a Laíses levantou a mão. Fala, Laíses. Oi, boa tarde a todos. Prazer em falar com você. Tudo bom, Rosana? Saudade, Um grande Laíses. abraço. Tudo bem? Também, tudo bem, graças a Deus. É só uma observação que a doutora Maria do Carmo fez, e é muito comum. A gente trabalha aqui no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que é referência para cardiopatia materna e fetal. E, por incrível que pareça, nós temos um ambulatório de pré-natal voltado para isso. E nossos encaminhamentos das unidades básicas são mínimos. As pacientes chegam aqui com a gente com pré-natal de 11, 12 consultas e ninguém nunca encaminhou a paciente com história de arritmia, paciente com história de dispneia, que piora os grandes esforços. Quer dizer, você está com dúvida? Manda para o cardiologista, a gente tem um hospital de referência para isso. O que está faltando, eu acredito, que é a atenção básica, prestar mais atenção nessas pacientes, as queixas da paciente. A paciente está gritando para você que ela tem algum problema que não é normal e ninguém está fazendo nada. Como é que eu posso? Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Mandaram uma paciente de um determinado interior, que não vou citar, com 36 semanas e 6 dias, com o diagnóstico de cardiopatia fetal, com teratoma pericárdico interno, que foi diagnosticado no 5º mês. É inadmissível. É um município de grande porte, que tinha contato da gente, porque o que eu mais faço andar nesses municípios do interior é dizer que o Hospital de Clínica é referência para cardiopatia materna e fetal. E como é que manda uma mulher com 37 semanas? Como é que eu vou preparar? O que eu vou poder investigar a mais? Nada. Entende? Então, doutora, a sua colocação foi perfeita. Nós temos que preparar nossas equipes das unidades básicas, da equipe de saúde da família, que não é só a captação precoce, que não é só o pré-natal, aquele beabá, aquele feijão com arroz, é dar oportunidade à mulher a falar e ouvir o que ela tem a falar para você. Algo importante está acontecendo. Vamos dar ouvido e vamos pesquisar. Eu acho que isso é essencial num bom pré-natal. É muito comum esse fenômeno de pré-natal, lindo e maravilhoso, lotado, e a mulher morre de uma hipertensão, morre de diabetes, perde o bebê por causa do diabetes. Era essa contribuição que eu queria fazer. Grande abraço para vocês e parabéns por todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Beijo. Gente, isso que a Laíses colocou é super importante. Só comentar um minutinho, Manuel, aí você já fala. Né? Eu não estou vendo mais o Zaconeta, não sei se ele caiu. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte, isso acontece mesmo, né? Tá aí. Isso acontece mesmo, e às vezes a gente tem situações, se a paciente já sabe que ela é cardiopata, é na primeira consulta que ela vai contar, né? E essa foi até encaminhada para o alto risco. Fala, Manuel. É interessante essa história do pré-natal que o doutor Maria do Carmo colocou, que eu acho extremamente importante. E interessante, na anamnese, a primeira anamnese que foi feita com a paciente no internamento, ela relata um fato bem engraçado. Primeiro, o sistema nosso não funcionou de pré-natal para essa paciente, porque ela procurou o sistema com 12 semanas, óbvio. Excelente. Segundo, ela relata que sempre teve cansaço desde o início da gravidez. Ela coloca bem a médica que fez a primeira anamnese, relata que sempre estava cansada, não conseguindo realizar os afazeres de casa. E diz que usava metildopa 750 mg dia e que tem um histórico, ela mesma dizia que tem um problema no coração. Então, o sistema não funcionou nessa paciente. Claro, a COVID pegou uma paciente com uma comorbidade muito séria. E aí foi o desfecho que a gente sabe disso tudo. Graças a Deus, pelo menos as crianças sobreviveram e estão no convívio da família, mas uma morte materna é um transtorno social, econômico, para a nossa sociedade terrível, né?
Outro achado bem interessante é que ela relata, né, lá na investigação, que os profissionais que atenderam ela na rede básica, que foi um histórico da mãe da paciente, que quando ela relatava que tinha sempre o desconforto respiratório, o médico falou assim, que tenha calma, tenha fé, que vai passar. Então, você vê que ela sempre entendia que tinha algo errado, mas que os profissionais, né, diziam que ela tivesse fé, que fosse passar. Tem até, entre aspas, na investigação essa frase. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Posso fechar o compartilhamento, doutora? Sabe que eu queria que você mostrasse o mapa para a gente? Agora. Olha, Rosana, como é bonito o nosso estado, olha. Parece... Então, olha, e aí... Hoje regionais de saúde, não sei se você está dando para ver. Mas hoje está dividido em duas macro-regiões. A macro-região 1, que inclui aqui a segunda, que é a Tomba do Elefante, e aqui a 8ª região, que é a Sul. E tem a maternidade de referência, essa aqui em Mossoró. A outra, segunda macro-região, inclui aqui a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 1ª, a Grande Natal, e tem 2 maternidades de referência em Natal, que é a maternidade, o Hospital Dr. José Pedro Bezerra, vulgo Santa Catarina, que é um hospital do Estado, e a maternidade Escola Januário Cico, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A maternidade que eu amo de paixão, que foi toda a minha vida profissional, foi aqui nessa maternidade. E tem uma história muito bonita aqui para o estado do Rio Grande do Norte, a história da maternidade Januário Cico. E, assim, então, realmente, essas 2 maternidades vivem superlotadas com pacientes de alto risco, exatamente pela falta de assistência ao pré-natal de qualidade. Cada região dessa tem um hospital do estado, né? E que tem maternidade, só nessa região aqui, a 3ª região, que realmente é a que está totalmente descoberta para assistência a gestante de alto risco. Só tem aqui um hospital aqui em Ceará-Mirim, que é um hospital que foi da Fundação SESC, mas que realmente tem muita dificuldade para atender só o risco habitual. Então, todo o alto risco vem aqui para Natal, a maternidade Januário Cico. Eu pedi para a gente olhar o mapa, né, só para comentar uma coisa com vocês, que é assim, no Covid, a gente tem uma piora muito grande, muito rápida dos casos, né? Então, é muito importante, aproveitando que eu já vi aqui, a Regina falou que tem bastante gente, né, de enfermeira, de atenção básica, de vários locais, vi que vocês estavam comentando aqui no chat. Então, que a gente pense que, por exemplo, quando um paciente começa a precisar de oxigênio e ele está com suspeita de Covid ou tem o Covid confirmado, a gente já tem que pensar na possibilidade de transferir essa paciente para um hospital onde a gente tem um suporte de UTI, tem um suporte de clínica, de obstetrícia, de neonatologia, porque às vezes a distância é grande, né, doutora Maria do Carmo? Às vezes, na verdade, são horas de viagem. Então, eu acho que esse é um outro ponto para a gente também tá apontando. A hora que a Camila colocou o mapa, eu pensei exatamente isso, né? Então, a gente tem que pensar assim, ó, quem está aqui na pontinha da 6ª região, né, bem na pontinha da Tromba do Elefante, quanto tempo demora para chegar em Mossoró? Né? Então, quando a gente pensar em transferir, a gente vai ter que pensar nisso. Então, quanto mais longe eu estou, mais eu tenho que transferir rápido. Porque, por exemplo, mesmo aqui em São Paulo, a gente às vezes demora, tem paciente que demorou 6 horas, 10 horas para chegar aqui. Porque a gente tem que pedir ambulância, arrumar a logística, né, ter o transporte e chegar bem. Então, é muito importante que a gente também se organize, aí falando um pouquinho de fluxo, né, para o pessoal que está aí, como é que a gente organiza esse transporte, organiza a disponibilidade de oxigênio no transporte, porque vai precisar, e como organizar para, nesse transporte, ter um profissional de saúde habilitado para cuidar dessa mulher se ela piorar,
né? Às vezes a gente vê o transporte sendo feito não com a ausência do médico no transporte. Eu sei que a situação é difícil e às vezes o médico é o único da cidade. Se ele sair, a cidade fica descoberta, né? Mas a gente tem que pensar nessas coisas antes delas acontecerem para a gente se organizar. Uma coisa que me preocupa aqui no estado é o seguinte, Rosana, olha, aqui em Natal tem o Hospital da Polícia Militar, que tem uma UTI Covid, mas acontece o seguinte, que a paciente, se ela tem Covid até 31 semanas e 6 dias, ela vai para o Hospital da Polícia. Se ela está em trabalho de parto, sai do Hospital da Polícia, vai para a maternidade, ou então para o Hospital Santa Catarina. Então, isso leva tempo. A paciente pode morrer nesse transporte. Eu já falei, mas infelizmente meu voto foi vencido. Não continuou sendo do mesmo jeito, mas eu continuo falando. Então, assim, precisa realmente ter mais uma atenção para essas mulheres portadoras de Covid, não é? Quando elas chegam aqui em Natal. Daqui dessa região, da 4ª região para aqui, são 200 quilômetros. Eu digo porque eu faço esse passeio, todo mês eu faço esse passeio, daqui para cá, está 250 quilômetros, mais ou menos. Então, você imagine, uma paciente com desconforto respiratório caminhar 250 quilômetros para chegar, sem ter a certeza que vai ter uma vaga na UTI. E aí, doutora Maria do Carmo, eu vou votar junto com a senhora. Meu voto não vale nada, mas eu vou votar junto com a senhora, tá? A gestante tem que estar num hospital que tenha UTI materna, UTI neonatal, equipe de obstetrícia, porque senão a gente não vai conseguir dar uma atenção boa à gestante. Não dá para a gestante estar num hospital que a gente não tem obstetrícia junto com o intensivista. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto aqui, dos 120 casos que a gente teve em UTI, nós fizemos 10 cesáreas na UTI, que a paciente não tinha condição de sair da UTI e ir para o centro obstétrico. Imagina sair de um hospital e ir para um outro hospital, né? Então, na organização do serviço, e aí se a gente falar, tá, mas eu não tenho, eu só tenho UTI naquele lugar, então nós vamos ter que transferir, de alguma forma, os obstetras dos outros hospitais para trabalhar no hospital que está a UTI. Porque é impossível fazer esse transporte sem a gente conseguir tá todo mundo junto, né? Então, o meu voto não serve para nada, mas eu vou votar com a senhora. E também, Rosana, eu acho que você lá teve a experiência de ter a UTI separado, quer dizer, indo na UTI, em algumas UTIs, e ter a UTI com obstetra e clínica, que acho que é o próximo passo para a gente lutar, né? Porque na escola nós temos uma UTI que é da clínica e nós temos que ir lá. E aí é um empate, né? Porque eles não querem pronar, porque eles não querem isso, porque eles acham que nós, que somos obstetras, não sabemos clínica. Mas como a Fernanda Espadoto falou, agora a gente tem que falar um intensivês. O obstetra tem que aprender UTI, não tem jeito, né? Faz parte agora da nossa vida. Eu acho que para ser residente de obstetrícia, primeiro devia fazer um ano de clínica médica, para poder, então, fazer obstetrícia. Sempre quando eu fui coordenadora da residência médica, eu obrigava os alunos a ter um mês do hospital universitário, que é vizinha à maternidade, passar um mês para estudar clínica também, porque o obstetra tem que saber de muita clínica geral, para poder, então, atender essa paciente com qualidade. Posso interromper o compartilhamento? Pronto, olha aqui, Natal tem esse privilégio, olha, daqui, tudo isso aqui é praia, viu, minha gente? Tem as praias. Não teve nenhuma fotinho de uma praia maravilhosa daí, né? Para aliviar um pouco. Para aliviar um pouco a alma. Eu vou interromper, tá? O compartilhamento. Rosana, seu microfone está desligado.
Eu só queria compartilhar com vocês, está compartilhada essa tela ou não? Tá. Os resultados do Rio Grande do Norte, né? Que aí, o que chama atenção para a gente? Pelo que está no CIVEP Gripe, a gente tem até que está sempre estimulando todo mundo a colocar os dados, né? No Rio Grande do Norte, pegando só Covid, a gente teve 21 óbitos maternos dos anos de 2020 e 2021, tá? Aqui é do CIVEP Gripe, doutora Maria do Carmo, não são os investigados, tá? Então, às vezes, os investigados são menos. E o que chama atenção aqui? Algumas coisas, né? O percentual de óbito de quem foi para a UTI, que foi 68%, então, mostrando que, de alguma forma, a gente precisa trabalhar um pouco melhor a UTI para responder melhor para essas gestantes, e aí talvez um dos problemas que tenha seja exatamente esse que a senhora falou, porque a transferência da gestante de um lugar com UTI para um outro para o parto e voltar para a UTI prejudica a mãe também, né? Porque enquanto ela está fazendo esse transporte, ela pode ter problema. 21% das pessoas que morreram não conseguiram chegar na UTI, então elas acabaram falecendo numa enfermaria ou em algum outro lugar, e 35% de quem morreu não foi entubado. Então, a ideia desse painel que a gente está colocando, que eu estou colocando aqui para vocês, é dar ferramentas até para a gente conversar com os gestores do Estado, né? Tem uma aba aqui que olha por município, então depois vocês podem consultar se vocês quiserem, né? E para vocês poderem também estar discutindo isso, tá? Não tem muito dado, tem os dados que a gente tem no CIVEP Gripe, mas mostra um pouco as dificuldades que a gente tem em cada estado, tá? Então, acho que talvez ajude a pensar um pouquinho aí, até a discutir também. Diga, doutora. Os dados que eu tenho, realmente, no ano de 2020, nós tivemos 9 óbitos maternos por Covid. No ano de 2021, nós já estamos com 12 óbitos maternos por Covid, sendo a maioria aqui da Grande Natal. Quer dizer, 7 aqui de Natal, residentes em Natal, e 2 em São Gonçalo do Amarante, que é a cidade da Grande Natal. Então, assim, isso é um dado muito preocupante, porque o maior número de óbitos foi exatamente de pacientes residentes em Natal. É isso que eu tenho chamado a atenção, né, que é a necessidade de melhorar essa questão da assistência ao pré-natal e a questão da assistência à mulher com Covid, o diagnóstico precoce. Queria agradecer a senhora, não só por todas as contribuições que foram super valiosas, né, mas pelo trabalho que a senhora faz aí em luta para reduzir a morte materna. Né? Quem trabalha nos comitês é uma luta constante. Então, eu acho que fica um agradecimento que eu estou fazendo aqui, mas com certeza é de todo o pessoal do Rio Grande do Norte também. É uma luta constante. Eu acho que desde 1988, quando foi a primeira reunião sobre mortalidade materna aqui no Estado, e desde então eu venho sempre trabalhando essa questão da mortalidade materna. Hoje a mortalidade materna é doença trofoblástica gestacional. São as duas entidades que as pessoas não valorizam muito. Infelizmente, a doença trofoblástica, né, e a mortalidade materna. Mas eu estou lá na luta até não sei quando. Mas vamos lá. Jaconeta, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizando, Rosiane? Não, só agradecer a todos vocês. Eu deixei aqui o e-mail do nosso grupo para os profissionais da atenção primária que tiveram, se ficou alguma coisa sem discutir, estamos às ordens, e parabéns à doutora Maria e a toda a equipe pelo seu esforço com esta pandemia. Eu também quero parabenizar, foi ótimo o encontro, parabenizo também a Camila, que preparou o caso, um caso difícil, né, que vai dando uma angústia, né, parece filme, se você quer que acabe, não acaba. Né? Foi um caso bem difícil. De errado vai acontecer e está ali, né, mas foi ótimo, acho que deu para discutir coisas muito importantes. Obrigada a Fernanda, a Zaconeta, a Rosana, a Maria do Carmo,
e a Laíses, que fizeram intervenções muito importantes. Boa tarde. Tá joia, gente. Então, acho que dá para a gente acabando, né? Tchau. Tchau. Boa tarde para vocês e muito obrigada pela discussão. Tchau, tchau. E parabéns, Rosana, por E parabéns, Rosana, pelo trabalho lindo aí do CIVEP Gripe. Eu acho muito legal. Legal, gente. Adorei. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Rosiane. Tchau.